eu tô aqui com vocês para discutir um conteúdo em química, certo? A gente vai dar início às nossas aulas sobre eletroquímica e a gente vai começar por pilhas, certo? A gente vai ter duas aulas sobre esse conteúdo, a primeira sobre pilhas, que é essa de agora, e uma segunda aula sobre eletrólise, certo? Achei mais viável dividir as aulas, assim vocês conseguem absorver de uma forma melhor, tá? Então a gente vai discutir alguns principais modelos de questões aqui nessa aula e parando em alguns momentos para discutir um pouco mais a fundo a teoria de cada questão, tá? Então, bora começar aqui a nossa aula discutindo um pouquinho sobre metal de sacrifício e potencial de redução. Tanto o potencial de redução quanto o potencial de oxidação, certo? O potencial de redução e oxidação, eles são conceitos que se complementam e que, querendo ou não, são um oposto ao outro. Quando um composto ele tem muita chance de reduzir, ele vai apresentar um maior potencial de redução. Logo, se eu tenho muita chance de reduzir, eu vou ter pouca chance de oxidar. Então, basicamente, esse conceito de potencial de oxidação e potencial de redução, ele quer exatamente dizer isso, que alguns elementos eles vão ter mais chance de reduzir, eles vão ter um alto potencial de redução e por isso eles vão ter mais facilidade para reduzir uma reação, e outros elementos, outros átomos, outros compostos, eles vão ter um menor potencial de redução, ou seja, eles vão ter menos chance de reduzir. E se ele tem menos chance de reduzir, ele vai ter um potencial maior de oxidar, ou seja, um potencial maior de oxidação. E aí, uma aplicação desse conceito de potencial de redução e de oxidação são os metais de sacrifício. E o que são os metais de sacrifício? Quando a gente quer proteger, certo, algum metal, alguma superfície metálica, a gente utiliza de alguns metais que oxidem antes, ou seja, que tenham um menor potencial de redução e um maior potencial de oxidação do que aquele metal que ele quer ser protegido. Quando a gente lê essa questão, vocês vão entender melhor a aplicação sobre isso. Mas, por exemplo, é muito comum que em portões de ferro a gente cubra ele com alumínio ou com alguma outra substância que oxide primeiro do que o ferro, porque aí a gente vai estar protegendo o nosso portão. Isso é muito comum em casas, né? E aí, nesse caso aqui, nessa questão, a gente tem um navio, e o navio, ele está imerso em uma solução salina, né? Que é o mar. O mar não é nada mais do que uma grande solução salina condutora de íons, certo? E aí, essa solução do mar, a gente sabe que é altamente corrosiva, né? E aí ela tem grandes chances de corroer o casco dos navios. E os navios passam dias e dias e dias nos oceanos, né? E aí, como uma ideia de proteger esse casco dos navios, a gente usa um metal de sacrifício para que ele seja oxidado e corroído no lugar do ferro. Então, o metal de sacrifício, ele deve apresentar um potencial de oxidação maior do que o metal que ele está protegendo. Ou seja, se ele tem que apresentar um potencial de oxidação maior, ele deve ter um potencial de redução menor do que o metal que ele vai estar que ele vai estar protegendo, né? Porque aí o metal vai conseguir ser eficientemente protegido. Combinado? Vamos dar uma olhadinha na questão que a gente consegue aplicar isso melhor. Para preservar o casco de ferro dos navios contra os efeitos danosos da corrosão, além da pintura, né, de ser uma pintura específica para proteção, são introduzidas placas ou cravos de certo material conhecido como metal de sacrifício. A função do metal de sacrifício é sofrer oxidação no lugar do ferro. Considerando seus conhecimentos de química e a tabela de potenciais de redução impressa abaixo, assinale a opção que apresenta o metal mais adequado para esse fim. Então, como é que a gente vai achar o metal adequado para isso? A gente tem aqui o ferro, né? Que ele diz que o nosso casco, que o metal de sacrifício, ele deve sofrer oxidação no lugar do ferro. O ferro, ele vai ter um potencial de redução de menos 44. Ou seja, como eu preciso que o meu metal de sacrifício tenha um potencial de oxidação alto, né, um potencial de oxidação maior do que o do ferro, eu preciso que ele tenha um potencial de redução menor do que o potencial de redução do ferro. Por quê? Porque aí ele vai ter menos chances de reduzir em relação ao ferro. Deu para entender isso? É a mesma comparação que a gente faz no, ele tem mais chance de oxidar do que o outro. Então a gente vai fazer o de redução, o contrário. Se o ferro tem menos 44, o potencial de redução é menos 0,44, então a gente precisa achar alguém que tenha um potencial de redução ainda menor, porque ele vai ter menos chances de reduzir. E aí, olhando para nossas alternativas, a gente ficaria com duas opções: o magnésio e o potássio. Lembre que, embora o valor seja 2,37 e 2,93,
eles são negativos, ou seja, eles são menor do que o 0,44, por mais que pareça que o 0,44 é menor. Mas lembre que a gente está negativo, então quanto maior o número e estando negativo, menor ele é. E aí a gente tem dois compostos, né? O magnésio e o potássio. O potássio claramente é maior, né? Claramente apresenta um menor potencial de redução. Sendo que aí que tá. A gente sabe que nas condições que o mar salgado está, ele é um ótimo condutor de íons. E o potássio, né, o K+, junto com outro íon que está localizado na água, que é o OH-, né, a nossa hidroxila, formam uma base forte. Então, esse metal de sacrifício, ele na verdade seria sacrificado muito rápido, porque ele teria grandes chances de formar uma base forte com a água. Então, ele não atuaria como metal de sacrifício, já que ele seria facilmente dissolvido na água, conduzido, né, pela solução de íons que o mar é, e formaria uma base forte com as hidroxilas que estariam presentes no oceano, né, na água. E aí ele não cumpriria sua função de proteção, né? Então, resta para a gente a opção do magnésio, né, que é menos 2,37. Ele apresenta um potencial de redução menor, então ele vai ter mais chances de oxidar primeiro do que o ferro, tá? A gente fica aqui com o magnésio, eu espero que vocês tenham entendido. Uma dica que eu dou para essas questões é sempre atentar para o potencial que é dado. Às vezes, tradicionalmente é dado o potencial de redução, mas às vezes também ocorre de dar o potencial de oxidação. E aí é só você montar uma linha de raciocínio eficiente. Uma linha, é só você montar uma linha de raciocínio eficiente, né? Usando essa ideia de se ele reduz mais, ele vai oxidar, ele vai ter menos chances de oxidar, e assim sucessivamente, certo? A gente fica com o gabarito de letra D e bora para a nossa próxima questão. Mas antes da nossa próxima questão, eu queria revisar com vocês como se dá a reação de uma pilha, qual é a estrutura de uma pilha, o que significa essa demonstração, né, que a gente tem, o que significa cada coisa nela, tá certo? E aí, eu já quero deixar avisado que eu vou fazer isso tanto aqui em pilhas, como na aula de eletrólise. Eu também vou fazer um esquema para vocês, né? Fiz um esquema para vocês que vai ser reproduzido na aula, onde a gente discute o que significa cada etapa, cada termo, cada trecho, certo? E como cada uma se comporta, porque eu acho que quando a gente visualiza isso, fica muito mais fácil de compreender o conteúdo. Então vamos lá. A gente tem algumas pilhas que são bem famosas, como a pilha de Leclanché, a pilha de Daniels, célula de combustível, todas elas a gente vai discutir aqui nessa aula. Tem algumas outras pilhas que são comuns, mas a gente nas questões acaba vendo mais esses modelos que eu citei aqui. E aí, numa pilha, a gente tem alguns fatores que são padrões a todas. Às vezes muda a forma como elas estão dispostas, mas todas elas vão apresentar uma estrutura semelhante. E aí, em todas elas, de início, a gente tem essa barrinha branca aqui, ó, que é denominada de ponte salina. E qual é a função de uma ponte salina? A ponte salina dentro de uma pilha, ela tem a função de equilibrar a reação. Como significa isso? A gente sabe que a pilha, né, é um processo de reação espontânea. Ou seja, a gente tem energia química que vai ser transformada. Tá aqui, ó, energia química que vai ser transformada em energia elétrica, que vai ser armazenada. Pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, certo? E essa energia vai ser utilizada posteriormente. E essa ponte salina, ela nada mais é do que íons. A fórmula mais comum de ponte salina é o KCl, né? A substância mais comum. E esses íons, eles são o que vão dar o pontapé, né? Vão ser o ponto de partida para o começo da reação espontânea das pilhas, certo? Então, eles ajudam a equilibrar esse fluxo de elétrons e promover e fazer com que a reação continue, né? A reação seja dado o seu prosseguimento. E aí, beleza. Após a ponte salina, a gente vai ter os dois polos de uma pilha, né? Os dois locais de reação, o ânodo e o cátodo. O ânodo, na pilha, ele é tradicionalmente o nosso polo negativo. Então, aqui eu tenho o ânodo. E desse lado aqui, que é o nosso polo positivo, nós temos o cátodo, certo? É uma coisa
que é comum das pilhas, certo? É que a barra, certo? Sempre, 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 sempre. Não só em pilhas, em eletrólise isso também ocorre, mas uma barra, certo? A barra metálica de determinado metal, ela sempre tem que estar imersa em uma solução do seu próprio íon. Ou seja, se eu tenho uma barra de zinco, ela tem que estar imersa em uma solução aquosa contendo zinco mais 2. Se eu tenho uma barra de cobre, ela tem que estar imersa numa solução aquosa contendo cobre mais 2. Se eu tenho uma barra de Na, ela tem que estar imersa numa barra, numa, ai, meu Deus. Ela tem que estar submersa numa solução do seu próprio íon, de Na mais um. Então, isso ocorre para todos os íons metálicos, certo? Os íons que estão no eletrodo, eles têm que estar imersos em soluções dos seus próprios íons. E aí, isso está correto, né? A gente tem o zinco imerso na solução de zinco mais 2 e o cobre imerso na solução de cobre mais 2. E aí, a gente tem que os elétrons, eles fluem do ânodo para o cátodo, né? Então, o zinco vem, perde seus elétrons, os elétrons sobem por aqui, vão em direção ao cátodo, ficam aqui na placa de cobre mais 2 e essa placa vai sofrer uma eletrodeposição, porque esses íons que estão aqui vão eletrodepositar, né? Vão depositar sobre a placa de cobre em busca desses íons, né? De gerar essa ligação com esses íons. E aí, por convenção, pessoal, o sentido da corrente é contrário ao sentido dos elétrons. Eu não vou perder muito tempo aqui anotando, senão eu vou gastar muito tempo dessa aula. Então, vão anotando essas informações. Tanto essa aula quanto a aula de eletrólise tem muita informação. Então, pare, anote, faça um resuminho sobre isso, um post-it, um caderno de erros, eu sei lá. Mas faça algo que ajude você a fixar isso, certo? Foi assim, tudo que eu estou passando nessas aulas de química foram a forma, estão sendo passadas como eu aprendi. Como eu usei no cursinho para memorizar, eu tinha um desenhozinho de uma esse mesmo esquema que eu tô fazendo para vocês, eu tinha no meu caderninho de erros, no meu resumo, e anotava parte por parte para realmente eu não esquecer, porque isso ajuda demais nas questões. E aí, para fechar nosso raciocínio sobre isso aqui, eu resolvi colocar separar esses dois polos, para a gente discutir exatamente o que tem de cada lado. Então, vamos lá. No polo negativo, que é desse lado, a gente tem o nosso ânodo, certo? E aí, como é que eu sei quem é que reduz, quem é que oxida? É bom você entender a reação que ocorre de cada lado, que eu vou falar já já. Mas, para lembrar de um modo rápido, eu tinha um macetezinho que era assim, caro. É um macetezinho bem conhecido. Então, consoante com consoante, vogal com vogal. Consoante com consoante, então o cátodo reduz, ânodo oxida, certo? A com O, C com R. C de cátodo, R de redução. E aí, então, quem está no ânodo sofre oxidação. Então, aqui no ânodo, a gente vai ter o zinco, certo? O zinco zero, perdendo 2 elétrons, né? Se transformando em zinco mais 2. E aí, esse lado da reação, que é o ânodo, como ele vai, esse íon, ele vai perdendo seus elétrons e vai enchendo esse aqui, essa solução de zinco mais 2, né? Porque os seus elétrons vão sendo enviados para o outro lado. Então, essa barra, ela vai sofrendo corrosão. E aí, a gente fica aqui, então, com a corrosão. Ou seja, esse eletrodo, ele vai diminuir a sua massa. Corrosão diminui a massa, porque é muito comum as questões perguntarem, a massa do eletrodo de cobre e de zinco é reduzida, e a gente precisa saber responder isso. E aí, no outro lado, então, no polo positivo eu vou ter o meu cátodo. No meu cátodo vai ocorrer a reação de redução. Então, eu vou ter o cobre mais 2 indo a cobre zero, ganhando 2 elétrons, certo? E aí, com isso, a gente vai ter a eletrodeposição. Ou seja, a gente vai ter aumento da massa do eletrodo de cobre. Eletrodeposição. E por que isso ocorre? Porque essa plaquinha vai ficar cheia de elétrons. E aí, esses íons que estão aqui na solução, por isso que é importante que cada metal esteja submerso, né, numa solução com os seus próprios íons, né? E eles vão aderir a essa placa. Isso aqui vai ser recheado de
cobre, tá? E aí, da mesma forma que a gente vai fazer em eletrólise, a gente vai ter a fórmula, a equação global dessa reação. Então, a gente tem a reação que ocorre no cátodo, a reação que ocorre no ânodo, e isso vai resultar na nossa reação global. No cátodo, a gente já tem a nossa reação, que foi essa daqui, ó. A gente tem o cobre mais 2 sendo transformado em cobre zero com mais 2 elétrons, né? Ganhando 2 elétrons. E no ânodo, a gente tem essa reação aqui, que é a do zinco zero mais 2 elétrons, dando origem ao zinco mais 2. E aí, o valor que é igual e está em lados opostos da equação, a gente pode cancelar, né? Então, mais 2 elétrons com mais 2 elétrons. Então, eu tenho aqui o cobre mais 2 mais o zinco zero forma cobre zero mais zinco mais 2. E, gente, uma informação que eu acho muito válida de dar aqui é que um íon, ele não precisa vir, por exemplo, o metal, quando ele está na sua forma iônica, aqui de zinco mais 2, eu não preciso colocar a aquoso aqui do lado para saber que esse íon precisa ser aquoso. Ah, Ellen, mas por quê? Porque todo metal, quando ele está na sua forma iônica, ele só pode estar em dois estados, ou diluído em água, ou seja, no modo aquoso, ou fundido, que também é representado nas reações químicas como no estado aquoso, já que o estado fundido ele também é um estado, querendo ou não, líquido, certo? Então, sempre que você vê um íon metal assim, Zn mais 2, cobre mais 2, Na mais, significa que esses íons estão em água ou fundidos, certo? Porque um metal, quando ele se apresenta na sua forma sólida, ele obrigatoriamente está no seu estado natural de inox zero, então ele obrigatoriamente está sólido, certo? Sempre que ele vier sem uma carga, é porque o metal está na sua forma sólida. Então, eu vou colocar aqui, ó, vocês anotem isso no resumo de vocês, certo? Sempre que vier com essa carguinha aqui, o metal, é porque ele está no seu modo aquoso ou fundido. Bem, eu acho que de modo geral, essas são as informações que eu tinha para dar para vocês sobre essa revisão de pilhas, né? E aí, bora partir para as questões. Na pilha de Daniel, que foi essa pilha que a gente discutiu agora, eu até coloquei a imagem mais minimizada aqui no cantinho. Ocorre uma reação de óxido-redução espontânea, que é a reação da pilha, conforme representado esquematicamente na figura abaixo, que é essa figura que está aí embaixo da tela. Considerando a informação apresentada, analise as informações a seguir. Na reação de óxido-redução, representada na pilha de Daniel, a espécie que se oxida, no caso o zinco, transfere elétrons para a espécie que sofre redução, no caso os íons cobre mais. E aí essa informação está correta, né? A gente discutiu no slide anterior, que eu resumi para vocês, que aqui a gente vai ter o zinco, aqui é o nosso polo negativo. No nosso polo negativo, a gente tem o nosso ânodo, eu até coloquei esse macete aqui embaixo. E no nosso ânodo, a gente tem a oxidação. Então, a gente vai ter o zinco saindo da sua forma metálica, perdendo 2 elétrons e indo para a sua forma iônica. E aí, isso aqui vai ser corroído, né? E esses elétrons vão para o outro lado. Já nesse lado aqui, a gente tem o nosso cátodo. O cobre vai começar a ficar o eletrodo de cobre todo cheio de elétrons e a gente vai sofrer uma redução dos íons cobre mais 2 se transformando em íons cobre zero, né? NOx zero, após ganhar 2 elétrons. Então, essa alternativa está corretíssima. Alternativa de número 2. O zinco sofre redução, transferindo elétrons para os íons cobre mais 2 que sofrem oxidação. A gente acabou de ver que isso é errado, né? É exatamente o oposto que a gente discutiu na alternativa de número 1. Número 3. Para que ocorra a reação de óxido-redução espontânea, o potencial de redução do eletrodo de cobre, então vamos escrever isso, potencial de redução do cobre deve ser maior do que o eletrodo de zinco, ou seja, deve ser maior do que o potencial de redução de zinco. E foi exatamente o que a gente discutiu na questão 1. Se uma substância ela tem um maior potencial de redução, significa que ela vai reduzir.
e aqui tiver um menor potencial de redução, vai oxidar. E é exatamente o que acontece nessa reação. O cobre, por ter um maior potencial de redução, ele vai sofrer redução. E o zinco, que tem um menor potencial de redução, vai então sofrer oxidação, certo? Ficando correto aqui a número 3. A placa de zinco sofre corrosão, tendo sua massa diminuída, e sobre a placa de cobre ocorre um depósito de cobre metálico, que foi exatamente o que a gente já discutiu. Aqui nessa placa de cobre, a gente vai ter uma eletrodeposição, né? Um aumento da massa, enfim, isso aqui vai ser preenchido por todos esses cobres que estão na substância da solução aquosa. E essa placa aqui vai ser corroída, já que o zinco está perdendo os seus elétrons para o cobre, né? Então, a alternativa de número 4 também está correta. A concentração de íons cobre 2+, aumenta e a concentração de íons zinco 2+, diminui em cada um dos seus respectivos compartimentos. Gente, é exatamente o oposto. Se o zinco está sendo corroído aqui e está indo para a solução em forma de zinco mais 2, então a concentração de zinco mais 2 aumenta na solução. Já aqui eu tenho o íon cobre mais 2 saindo da solução e indo para o eletrodo, ou seja, a concentração de cobre mais 2 vai diminuir aqui nessa solução, né? Então, a número 5 está errado. A gente fica com o gabarito letra A, correto. 1, 3 e 4. Eu coloquei isso aqui para ajudar vocês a lembrarem. E outro macete que eu tinha. E, e outro macete que eu tinha que eu gostava muito é que também ele é bem conhecido, que é o Dona Porca. Ou seja, a gente vai ter que diminui, oxida, é negativo. Então, esse é o meu ânodo. Já o porca é positivo, reduz, aumenta, e por isso ele é o meu cátodo, certo? Então, diminui, porque no ânodo a gente tem que a massa do eletrodo ela é diminuída, a gente sofre um processo de oxidação, é o nosso polo negativo e é o nosso ânodo. Do mesmo jeito, do outro lado, a gente tem que o nosso polo positivo vai ocorrer uma redução, ele é o nosso cátodo e a massa do eletrodo dele, ó, aumenta, certo? Então, tá aqui um macete, tá aqui outro. Anotem isso no post-it, colhem na cabine de vocês, no resumo. Enfim, visualizem isso para não errar mais, tá? Bora para nossa próxima questão, de número 3. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Considere que uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas de lítio e iodo, nas condições padrão, conforme as equações de redução apresentadas. E aí, bora lá, pessoal. Ele dá pra gente o quadro da faixa da força eletromotriz de cada aparelho, certo? E basicamente o que é que essa questão quer dizer? A gente vai ter uma pilha de lítio e iodo, e essa pilha ela vai gerar um potencial ela tem o seu potencial de funcionamento, né? Com base no potencial de redução das equações de redução. E aí a gente vai aprender a calcular a DDP de uma pilha. Vou até botar aqui, ó. Cálculo da DDP da pilha. Essa questão aqui, não sei se alguns vão lembrar, mas ela foi de um Enem. E vocês vão ver que ela é uma questão que não é nada demais. Ela literalmente pede para você calcular a DDP de uma pilha e ver qual a faixa, qual o valor da DDP formada pelas 3 pilhas, qual dispositivo eletrônico ela consegue funcionar, né? Colocar para funcionar. E aí, porque a gente vê que um relógio de parede, ele precisa de uma força eletromotriz entre 1,2 a 1,5 volts. E aí, essa associação de 3 pilhas de lítio e iodo vai gerar qual faixa de força eletromotriz e aí qual dispositivo eletrônico ela consegue colocar em funcionamento, né?
E aí era uma questão super simples, e eu lembro que muita gente, eu não lembro se foi o Enem, acho que isso foi o Enem 2021, é a aplicação normal. E eu lembro que muita gente errou por conta dessa parte aqui, que ele falou que é uma associação em série de três pilhas. Quando vocês forem estudar eletrodinâmica, ou se vocês já estudaram, vamos revisar aqui, que três pilhas em série, certo? A DDP dessas pilhas, elas são somadas. Ou seja, se cada pilha, por exemplo, apresenta um potencial, né, uma DDP de 1 volt, então as três pilhas em série vão apresentar uma DDP de 3 volts, certo? Então, a gente diz que a DDP total, ela é igual a DDP1 mais a DDP2 mais a DDP, né, o potencial 3 e assim sucessivamente quantas pilhas tiverem, o que já é diferente da associação em paralelo. Mas essas especificações a gente vai estudar melhor em eletrodinâmica, quando a gente vê em eletrodinâmica, certo? E aí vamos lá. A gente vai calcular a DDP da pilha, e só um detalhe que eu queria falar antes de ensinar a fórmula de calcular a DDP. Existem várias fórmulas, certo? Eu acho que existem umas 3 fórmulas mais conhecidinhas, mas eu tentava usar a mais básica, porque geralmente a gente confunde de, é o potencial de redução mais o de oxidação, é o de redução mais o redução do menor, enfim. Eu vou ensinar uma para vocês que eu achava mais fácil de memorizar. Mas o que eu queria falar para vocês é que, por exemplo, a gente tá vendo que o átomo de iodo, o iodo gasoso, ele precisa de 2 elétrons, né? Ele perde 2 elétrons. Perde não, no caso, o iodo aqui, ele vai atuar como... quem vai oxidar, exatamente. Só que você vai estar desbalanceado porque aqui o lítio, ele vai precisar de 2 elétrons. Então, a gente vai precisar de 2 lítios a cada um iodo gasoso que a gente vai usar, né? Só que isso não significa o correto, né? Se a gente fosse fazer estequiometria, a gente ia multiplicar o potencial de redução também, né? Só que isso aqui tá errado. Vou até colocar aqui, ó. Potencial de redução. Tanto redução quanto oxidação, certo? Não se multiplica. Porque o que a gente está alterando aqui não é o potencial que aquele átomo, né, vai gerar. É mais ou menos balancear a quantidade de elétrons que vai precisar, porque eu vou continuar precisando do mesmo iodo gasoso. Só que para balancear, vou precisar de 2 litros a cada um iodo gasoso, mas isso não muda o potencial que aquele átomo em si tem, certo? Então, o potencial de redução e de oxidação não se multiplica. Foi o que também muita gente errou nessa questão do Enem, porque quando viu que precisava balancear as equações, né, que na verdade nem precisa para essa questão em si, mas quando viu a proporção, quis balancear, aí usou uma DDP maior do que deveria, porque não se multiplica esse potencial de redução, e aí acabava errando o cálculo. Mas indo para a nossa questão em si, deixa eu apagar isso aqui, porque a gente não vai precisar disso. Potencial de redução, a forma mais fácil que eu acho de calcular é o seguinte: é a variação, né, a DDP da pilha vai ser igual ao potencial maior menos o potencial menor. E aí aqui é sempre o maior menos o menor, ponto. Porque fica naquela dúvida de, é o potencial de redução, aí inverte para ter o potencial de oxidação, e é uma subtração, é uma adição. Então, sempre o maior menos o menor. Aí, óbvio, aqui você tem que lembrar que quanto mais negativo um número, menor ele é, né? Então, menos o 3,05, 3,0,5, se não fosse o sinal, ele seria maior que o potencial do iodo, né? O potencial do lítio, mas ele está negativo, então ele vai ser o nosso menor potencial. Então, a variação, né, do potencial, o potencial maior vai ser 0,54 menos, aí cuidado com o joguinho de sinal, menos 3,05. Então, eu vou ter que o meu potencial vai ser igual a 0,54 mais 3,05. Então, eu tenho que o meu potencial vai ser igual a 3,59 volts. Isso aqui é para uma pilha lítio iodo, certo? Só que ele fala aqui para a gente que são 3 pilhas. Então, essa aqui é a nossa primeira etapa. Na nossa segunda etapa, a gente ia ter que pegar o potencial de uma pilha, que é 3,59 volts, e multiplicar por 3 pilhas, já que a gente tem uma associação. Então, a gente ia achar que a DDP total, né, a força eletromotriz total, vai ser de 10
10,77 volts. E aí agora era procurar o dispositivo eletrônico que corresponde a essa faixa. E a gente acha que o carrinho de controle remoto, ó, ele funciona a partir de 10,5 volts até 10,9. Então a gente fica com o número 4, gabarito de letra D, certo? Então o cálculo de DDP ele é sempre assim, você não multiplica, você não balanceia, certo? Essa DDP. E sempre faz o maior menos o menor. Pronto, esse é o jeito mais fácil. Você nunca vai errar mais isso. E atentar para esses detalhezinhos que a questão dá. Bora para a nossa próxima questão de número 4. Uma professora de química, ao estudar o conteúdo de pilhas, propôs um experimento clássico a partir do procedimento experimental ilustrado abaixo. O experimento foi feito utilizando-se um limão, onde foram inseridos separadamente duas placas, uma de zinco e outra de cobre, sem se encostarem. As placas foram ligadas a um relógio digital por um fio condutor, cujas pontas estavam uma no polo negativo e outra no polo positivo do dispositivo. Sabe-se que o potencial de redução do zinco é menor do que o potencial de redução do cobre. Então, é aquilo que a gente já tinha conversado, ó, na outra questão. O potencial de redução do zinco é menor que o potencial de redução do cobre. Logo, se o potencial de redução do zinco é menor, ele vai ter mais chances de oxidar. Então, a gente já sabe que o zinco vai oxidar e quem tem o potencial de redução maior vai reduzir. Então, o cobre vai reduzir, certo? Aí, bora continuar a leitura. Após a professora realizar esse experimento, é correto afirmar que, e aí ela vai pedir uma interpretação para a gente de quem é o cátodo, quem é o ânodo, quem vai reduzir, quem vai oxidar. E aí vamos para o desenho para a gente ilustrar isso. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que vocês percebem que a reação está sendo feita dentro de um limão. Então, a gente não estuda muito isso, tipo, não é um detalhe que é muito dito nas questões, mas elas sempre vão ocorrer no meio ácido ou no meio básico. Na aula de eletrólise, vocês vão ver que algumas reações, elas têm como subprodutos substâncias que vão tornar aquele meio ácido ou meio básico, certo? E aqui não seria diferente. Então, o nosso limão, ele funciona até como a nossa ponte salina, porque ele vai ter os íons, assim, ele vai ter a solução que vai propiciar esse equilíbrio, né? A geração da reação espontânea das pilhas. Então, o nosso limão aqui, ele vai gerar um meio ácido, que vai propiciar pra gente isso aí. Deixa eu mudar aqui a canetinha. E aí, vamos lá. Ele disse que as placas foram ligadas a um relógio digital por um fio condutor e uma estava no polo negativo e outra no polo positivo do dispositivo. E aí, vamos lá, vamos adotar aqui um polo positivo e um polo negativo do dispositivo. Aí vocês têm que lembrar. Se esse lado esquerdo aqui da minha imagem, onde tem o nosso maisinho, é o polo positivo, a gente sabe que positivo não vai ligar com positivo. Então, se eu tenho aqui o lado positivo do dispositivo, desse mesmo lado aqui nessa placa, eu vou ter que ter o polo negativo da pilha, certo? Então, a gente sabe que aqui, ó, polo negativo. Então, esse aqui é o meu eletrodo negativo. Se eu sei que é o meu eletrodo negativo, eu sei que o negativo na pilha é o ânodo, certo? Então, eu tenho que esse meu lado aqui é o meu ânodo. E a gente sabe que o ânodo, ele oxida. E quem é a substância que vai oxidar nessa reação? A gente já colocou aqui, que é o zinco. Então, aqui é onde eu tenho o meu zinco, certo? Beleza. Se aqui desse outro lado eu tenho o polo negativo do dispositivo, então o polo negativo do dispositivo tem que estar conectado ao polo positivo da pilha. Porque isso aqui, pessoal, se vocês não entenderam, é a nossa pilha, certo? Esse esqueminha aí do limão, com os eletrodos. Se o polo positivo, na pilha, o polo positivo é o cátodo. E o cátodo é quem reduz. Lembre do lado caro, né? Ele reduz. E aí, quem reduz nesse esqueminha, a gente já viu que é o cobre. Pronto. Feito isso, vamos para as alternativas, certo? Ah, só mais um detalhe. Vocês lembram que eu disse que no aquele macetezinho que eu dei para vocês, do Dona Porca, a gente sabe quais são os eletrodos que vão gerar um aumento da concentração de íons na solução, uma eletrodeposição, uma corrosão dos eletrodos. E aí, vamos lá. No nosso ânodo,
a gente tem que vai gerar uma diminuição da sua massa, né? Então, ou seja, esse eletrodo aqui, ó, ele vai diminuir, certo? Ou seja, aqui eu vou ter uma corrosão e eu vou ter um aumento da concentração de zinco mais 2. Opa. De zinco mais 2. Vou botar aqui aquoso para a gente saber que é no limão, mas eu já expliquei isso para vocês, que se eu tenho 5 mais 2 ele vai estar diluído, certo? Dissolvido. Aí aqui do outro lado, então, a gente vai ter uma eletrodeposição, que foi o que eu expliquei para vocês já também. Ou seja, a gente vai ter o aumento da massa do eletrodo de cobre e vai ter uma redução da concentração de cobre mais 2 no limão, caso houvesse, né? Eu tratei isso como um sistema daqueles tradicionais de pilha, mas se não tiver cobre mais 2 no limão, não vai haver essa eletrodeposição, vai ficar só com os íons ali e tudo mais. Bora para as alternativas. Após realizar o experimento, é correto afirmar que, letra A, na placa de cobre chegam os elétrons, sendo ela o polo positivo da pilha. O fio preso a essa placa deve ser conectado ao polo positivo do relógio. E é aí que está o erro. A primeira parte ela está correta, né? Na placa de cobre é onde vão chegar os eletrodos, e esse é o polo positivo, ó. Exatamente aqui, ó, placa de cobre, vão chegar os elétrons, né, que saiu lá do zinco, e esse é o nosso polo positivo. Entretanto, o fio, ele não deve ser conectado ao polo positivo do relógio, porque se esse é o meu lado positivo, positivo não liga com positivo, né? O positivo tem que ser ligado ao negativo. Então, essa daqui, eliminada. Letra B. O zinco, ao sofrer redução, tem a massa da sua placa diminuída a fim de gerar um fluxo de elétrons para o relógio digital. E, na verdade, a gente sabe que a massa diminui, mas a explicação está correta. Mas o zinco, ele não sofre redução, né? A gente viu aqui, ó. O zinco, ele vai sofrer oxidação. Então, essa daqui também está errada. Letra C. Na placa de zinco saíram os elétrons, sendo ela o polo negativo da pilha. O fio preso a essa placa deve ser conectado ao polo positivo do relógio. Perfeito. Aqui o zinco no polo negativo e esse polo negativo tem que estar conectado ao polo positivo da pilha. Certíssimo. Letra D, só para a gente eliminar, o cobre é o cátodo da pilha. E ao final do experimento, verifica-se um aumento da concentração de íons de cobre no sumo do limão, né? No suco do limão ali. E aí foi o que eu acabei de explicar para você. Vai ocorrer uma eletrodeposição e aí os íons cobre eles não vão vir para a solução. Quem vai vir para a solução são os íons de zinco, que vão ter a placa corroída e aí vão aumentar a sua concentração na solução. A gente já discutiu bastante esse aspecto. Então, letra D aqui, errada, a gente fica como gabarito letra C. Eu espero que vocês tenham entendido bem direitinho essa questão. Qualquer coisa, volta de novo, porque isso aqui é o raciocínio mais puro de pilhas, tá? Bora para nossa questão de número 5. Em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm König, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha datada de cerca de 200 a.C. é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por um ácido, e uma tampa de betume, asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como um cátodo? E aí, essa pilha a gente tem uma semelhante que é a pilha de Leclanché, que eu citei no começo da aula, que é uma das pilhas mais comuns, certo? Mas isso é algum tipo de pilha muito antiga que eles deveriam utilizar para energia, né? E eles usavam a reação química proveniente dessa pilha como uma forma de energia. E aí, como é que a gente pode resolver essa questão? A gente vai primeiro analisar novamente os potenciais de redução, igual a gente fez na outra questão. Então, eu tenho aqui o potencial de redução do ferro, que é de menos 0,44. É o potencial de redução do hidrogênio, que no caso, como o potencial dele é zero, ele não está participando da reação. E o potencial de redução do cobre, que é de mais 0,34. Então, aqui a gente já tem claramente quem é o nosso maior e o nosso menor potencial de redução. Logo, quem vai reduzir e quem vai oxidar. Então, a gente tem que o potencial de redução do cobre, ele é maior que o potencial de redução do ferro. Logo, o cobre, ele vai reduzir, certo?
E o ferro, ele vai oxidar. E aí vamos ao macete que eu ensinei. Caro, o cátodo é quem reduz, o ânodo é quem oxida. Logo, se o cobre ele reduz, ele vai ser o nosso cátodo. E o ferro, se ele oxida, ele vai ser o nosso ânodo. E aí a gente já mata a questão, né? Qual dos componentes atuaria como um cátodo? Vai atuar como cátodo o trecho dessa pilha que tiver o cobre, né? Então, o cobre, ele tá aqui nesse tubo de cobre, a gente fica com gabarito de letra D, certo? De letra D, isso, tubo de cobre. E aí, eu espero que tenha ficado claro, era uma questão bem simples, assim. Era analisar os potenciais de redução, reconhecer quem reduz e quem oxida, e pronto, a questão estaria feita. E é importante saber quem é o ânodo, o que é que acontece no ânodo, e é isso. Bora para nossa próxima questão. Antes de ir para a próxima questão, eu queria discutir com vocês uma questão que ela está bem atual, certo? Que são as células de combustível. É a nossa pilha mais limpa, né? A forma de energia mais limpa que a gente tem. Ela é um pouco tanto quanto cara, mas ela é uma das energias mais limpas que tem porque os seus únicos subprodutos são água e oxigênio. Então, seria uma energia muito viável, exceto pelo seu fator de ser mais cara. E aí, antes de resolver a questão, eu queria mostrar para vocês como ela funciona, certo? A imagem, ela já está bem intuitiva, assim, né? Eu já peguei uma imagem que ela fosse mais clara, mas basicamente uma célula de combustível, assim como as pilhas, né? Ela vai poder funcionar em meio ácido e meio básico. Isso vai alterar um pouquinho a sua fórmula final, certo? Suas equações, as suas reações de cátodo e de ânodo, mas quando foi específico um tipo de reação, tipo, essa ocorrer em meio ácido, essa ocorrer em meio básico, a questão vai ter que especificar. De modo geral, ela não especifica isso e ela pede a reação global, mais geralzona, que é a que eu vou ensinar para vocês aqui, tá certo? Então, a gente tem aqui a célula de combustível, ela também é conhecida como célula de hidrogênio, né? Então, vocês podem perceber aqui que o reagente da reação é o hidrogênio. Então, a gente tem o gás hidrogênio entrando na pilha, certo? Aqui, ó, sendo admitido pela pilha. Ele perde os seus dois elétrons, certo? Um elétron de cada átomo. E esses elétrons vão entrar aqui, né? E vão para o cátodo. Então, quem está no nosso ânodo é o hidrogênio. E aí, o excesso de hidrogênio, ele é eliminado do nosso ânodo. E beleza, terminou aqui a parte do ânodo. Aqui no eletrólito, a gente vai ter a passagem dos dois H+, que perderam os elétrons, certo? Porque aqui a gente pede o excesso de H2 que não participou da reação. Os dois elétrons vão passar para o cátodo e os dois H+, que perderam seus dois elétrons, vão entrar aqui na nossa substância do nosso eletrólito. Aí, beleza, os elétrons passam para cá, certo? A gente tem aqui a pilhazinha, o gerador de corrente contínua. A gente vai ter esses dois elétrons chegando aqui. E aqui nesses dois, no lado do cátodo, a gente vai ter o oxigênio sendo admitido, certo? E aí, esse oxigênio, ele é admitido. Esses dois H+ vão vir para esse lado de cá. Vai ocorrer a ligação entre esses dois elétrons, esses dois H+ e esse oxigênio, e a gente vai ter a liberação de O2 e H2O. Aí vocês podem se perguntar, tá, mas de que adianta isso, né? Os dois H+ não vão passar para o outro lado e vão fazer a ligação novamente com os elétrons e com o oxigênio e formar água? Só que a gente tem que lembrar que as pontes de hidrogênio são uma das ligações químicas com maior força que a gente tem, né? Com maior energia. Lembre que para fazer ligação química, essas ligações, elas acumulam energia entre elas, né? Que é o que a gente aprende no conteúdo de ligações químicas e também no conteúdo de termoquímica. A gente vê que para quebrar uma ligação, a gente gasta muita energia para fazer isso. E para quebrar ou libera muita energia para fazer isso. No caso, né, de quebra de ligação, a gente libera muita energia. E para fazer uma ligação, a gente consome muita energia para formar a ligação, principalmente se for uma ligação muito forte, como as ligações de hidrogênio. Então, a quebra de uma ligação de hidrogênio para liberar um elétron, que ocorre no ânodo, vai liberar muita energia. E essa energia vai ser acumulada e vai ser transformada em energia elétrica. Então, é assim que a gente origina energia na célula de combustível. A gente quebra as energias de ligação de hidrogênio do átomo do hidrogênio gasoso e, com base nessa energia de ligação, a gente tem a transformação em energia elétrica. Então, a energia na célula de combustível, né, de hidrogênio, ela vem do rompimento
de ligações de hidrogênio. Aqui eu acho que eu chamei de gerador de corrente contínua, porque eu tô com conteúdo de eletrólise na cabeça, mas aqui isso é no caso a passagem dos nossos elétrons, certo? Só isso. O gerador de corrente contínua vai ser na eletrólise. E aí vamos fazer as nossas reações, certo? Então vamos lá. Ânodo, cátodo, reação global. Então aqui no ânodo a gente vai ter o H2, que vai ser transformado em 2H+, perdendo 2 elétrons, certo? E no nosso cátodo, a gente vai ter 1 meio de O2 mais 2 elétrons, né, que saiu do ânodo. E isso vai mais 2H+, que a gente, que é aquilo que eu expliquei, que o H+ sai daqui do eletrólito e vai para o cátodo. E isso vai dar origem à água, certo? E aí essa é a nossa reação global. Como eu disse, quando a questão pede em específico, mas eu só vi uma questão pedir específico uma vez, que foi numa prova de um Somos, eu acho, em 2022. Ou foi 2000, Somos 2021, algo assim. Mas é bem, bem, bem específico isso. E aí, então, vamos cancelar os nossos termos semelhantes que estão em lados opostos. Então, esses dois elétrons, eles estão em lados opostos da célula, esses dois H+, também. Então, a nossa reação vai ser H2 mais 1 meio de O2, dando origem a H2O. E aí, outra especificação que eu queria dar sobre isso é porque algumas questões eu já vi cobrar falam tipo assim, a reação global traz oxigênio e hidrogênio juntos, sendo que a gente sabe que o gás oxigênio, ele é extremamente comburente, né? Ele tem uma probabilidade de entrar em combustão muito, muito grande quando em contato com outra substância gasosa. Então, se o hidrogênio realmente estivesse junto com o oxigênio, isso iria gerar uma reação de combustão. Mas quando a gente coloca esse maisinho aqui, a gente não está dizendo que eles estão juntos no mesmo recipiente, mas que eles participam daquela reação em compartimentos separados, embora eles contribuem para a formação de um produto semelhante, certo? Mas não confundo. E aí, outro detalhe que eu gosto de enfatizar é que os eles vão, elétrons vão do ânodo para o cátodo, certo? Ou seja, do nosso polo negativo, opa, negativo para o polo positivo, certo? Mas é isso mais geral que eu queria trazer para vocês. E aí, vamos resolver uma questãozinha sobre isso para ficar bem claro. O hidrogênio molecular obtido na reforma a vapor do etanol pode ser utilizado como fonte de energia limpa. E aí ele traz uma imagem que é bem semelhante à imagem que eu mostrei para vocês, ela na verdade é mais simplificada ainda. Então, se for para anotar um, anota essa daqui, tá? Dos reagentes e produtos, porque aí fica mais fácil vocês visualizarem naquela equação que eu montei. Neste tipo de dispositivo, ocorre a reação de hidrogênio com o oxigênio do ar, formando água como um único produto. Escreva a semi-reação que acontece no compartimento onde ocorre a oxidação, ou seja, o ânodo da célula de combustível. E qual o sentido da corrente de elétrons pelo circuito elétrico externo? E aí, basicamente o que a gente fez agora no outro exemplo. A gente sabe que o hidrogênio vai ser admitido, ele vai perder os seus elétrons vão vir para esse lado aqui. Aqui a gente tem o eletrólito com 2H+. Desse lado aqui a gente vai ter o excesso de elétrons que vai se juntar ao oxigênio e aos 2H+ e formar água. Então, aqui é o nosso ânodo, aqui é o nosso cátodo. Vou fazer de novo para vocês. Aqui ele só pede o ânodo e o sentido da corrente. Então, gente, vamos lá. A gente sabe que convencionalmente é adotado que a corrente ela é contrária ao sentido de elétrons. Isso é só uma convenção. Se os elétrons eles vão do ânodo para o cátodo, a corrente vai do cátodo para o ânodo, certo? Então, o sentido da corrente é do polo positivo para o polo negativo. Não entendi, por que isso acontece? É só convenção. Foi adotado que a corrente é contrária ao sentido dos elétrons e pronto.
Já as nossas reações do ânodo, o ânodo é o nosso ladozinho aqui do hidrogênio, né? Então, é aquela de que eu tenho o H2 e o H2 vai se transformar em 2H+, mais 2 elétrons, né? E esses 2 elétrons vão ser usados lá no nosso cátodo. E aí, só para curiosidade, o cátodo vai ser aquela reação que eu vou ter 1 meio de O2 mais 2H+, mais 2 elétrons, dando origem à água, tá ok? E aí que foi basicamente o que a gente discutiu na outra questãozinha, no exemplo. E agora para a nossa questão 7. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. E aí, a gente não viu eletrodinâmica ainda, né? Exceto se você tiver visto esse conteúdo em outro ano. Mas aqui a gente vai precisar de alguns conhecimentos que vão ser discutidos um pouquinho melhor lá, mas eu gostaria de antecipar. Existem algumas representações gráficas, certo, que a gente usa, que é assim. Quando você vê num circuito essa seguinte ilustração. Opa, peraí que ficou meio confuso isso. Essa seguinte ilustração aqui, ó. Isso aqui é, de alguma forma, um gerador ou um receptor. A gente vai aprender a diferença disso em eletrodinâmica, mas um gerador, ele vai estar disponibilizando DDP para aquele circuito. E um receptor é um objeto, um instrumento que ele vai captar parte desse gerador, né, da energia da DDP disponibilizada para esse gerador. A placa maior é sempre a positiva, a placa menor é sempre a negativa. E aí, quem vai definir o que é um gerador e o que é um receptor é a forma como essas placas estão dispostas no circuito. E aí, quando eu for examinar as questões, eu vou mostrar para vocês. Mas aí, vamos colocar aqui, gerador, receptor, certo? E aí, esse gerador, geralmente, ele é uma pilha, ele é uma bateria, é algo do tipo. E o receptor vai ser algo que vai consumir essa DDP. Aí, beleza. Fora isso, a gente tem que as resistências, elas são demonstradas assim. Então, resistência é quando a gente tem algum aparelho doméstico, uma lâmpada, um relógio, um cronômetro, uma televisão, uma geladeira, enfim, uma resistência é todo material que apresenta uma resistência dentro dele. E aí a gente não vai desenhar uma geladeira, uma lâmpada, um negócio, a gente desenha apenas a sua resistência, certo? E além disso, a gente tem os utensílios, né, de medição. Quando tem um Vzinho assim, é o nosso voltímetro, e ele mede a diferença de potencial, né, a DDP. E ele também pode vir assim, que na verdade esse aqui é o nosso amperímetro, e isso mede a passagem da corrente naquele lugar. Ah, eu não sei como montar um circuito, tá, mas pensa comigo. Aqui a gente vai ter o quê? Duas pilhas, vocês concordam comigo, que é essa daqui e essa, ou seja, a gente vai ter que ter duas representações de gerador, ou seja, eu tenho que ter dois geradores. Eu tenho que ter um voltímetro, porque eu tô vendo que tem um voltímetro conectado aí para medir a diferença de potencial. Então, eu vou ter que ter um voltímetro. E eu tenho um cronômetro. E esse cronômetro, ele apresenta uma resistência. Então, eu vou ter que ter uma resistência. Aí, vamos lá, Ellen. Não sei nada sobre circuito, não sei montar circuito, nada. Pegue só isso que eu disse. A letra A, ela só tem um gerador. Então, ela tem como ser o nosso gabarito? Não. Ah, o comando da questão, né, diz: utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é. Aqui eu só tenho um gerador, pode ser esse? Não, então já está descartado. Nesse outro aqui, eu tenho um voltímetro, na letra B, eu tenho um voltímetro, eu tenho uma resistência, e eu tenho essas duas representações aí que podem ser dois geradores, ou não. E a gente vai deixar ela em aberto. Na letra C, a gente tem dois voltímetros, um resistor e duas representações que parecem com um gerador, né? Mas aí vamos ver se vai ser um gerador ou um receptor. Na letra D, a gente tem um voltímetro, uma, duas, três, quatro, cinco resistências. Então, pode ser a nossa alternativa? Não, porque eu sei que o meu circuito só vai ter uma resistência, então ela também está fora. E aqui eu tenho uma resistência, um voltímetro, um, dois, três, quatro aparentemente geradores, né? Então, também não pode ser essa. Ah, outra, já que agora a gente já descartou essa maioria, outra curiosidade é que o voltímetro, ele sempre vai ter que ser ligado em série, ele não pode ser ligado em paralelo.
Essa representação aqui é de uma ligação em paralelo, ou seja, ela está em paralelo com a resistência e com todo o outro circuito. O voltímetro, ele sempre tem que estar assim, ó, em séries, pegando dois pontos distintos daquele circuito. Então, colocar aqui, ó, em série. E aí vamos analisar aqui essa letra B e a letra C. A letra B, a corrente vai entrar no polo positivo, sair no polo negativo, e aqui também, certo? Só que aqui a gente percebe que tá mais com menos, menos com mais. Ou seja, você percebe que se isso aqui for um gerador, vou colocar aqui um Gzinho, a corrente que está passando por aqui, quando chega por aqui, ela não se soma com essa outra corrente. Essa corrente que vai passar por aqui, ela vai ser consumida. Logo, esse aqui é um receptor. Ah, Ellen, como é que eu vou saber disso? Pela disposição das placas. Quando as placas estão conectadas aqui, o positivo com o negativo da outra, o negativo com o positivo da outra e com o negativo do outro lado, significa que eu vou ter dois geradores. Mas quando por exemplo, esse negativo da placa está ligado com o negativo da outra placa, como é o caso aqui, ó, a gente tem negativo com negativo, isso aqui, na verdade, se transforma em um receptor. Ou seja, esse gerador aqui está sendo uma pilha que está disponibilizando DDP para o sistema, mas aqui a gente tem algo que está consumindo essa DDP, tá certo? Então, a gente fica aqui com o gabarito de letrinha B, certo? Você conseguiria eliminar a maioria das alternativas só com conhecimento mais geral, e aqui você precisaria saber mais específico dessa disposição das placas. Quando ela está positivo e negativo, a gente sabe que são dois geradores que estão disponibilizando DDP para aquele sistema. Mas quando eu tenho positivo, negativo, e não só positivo com negativo, mas aqui também valeria se eu tivesse, por exemplo, negativo com positivo, aí aqui positivo, negativo. Se também tivesse aqui. A gente não pode ter essa ligação aqui para dois geradores. Então, um desses dois vai ser gerador e o outro vai ser receptor, certo? E aí isso vai depender do referencial adotado. Mas é isso, pessoal. A gente finaliza aqui a nossa aula de pilhas. Eu espero que essa aula tenha dado para vocês compreenderem os conceitos. Anotem direitinho aquelas relações que eu falei sobre pilha, quem é cátodo, quem é ânodo, quem reduz, quem oxida. Entendam direitinho as aplicações. Anotem bastante o que eu falei aqui nessa aula. Resolvam todas as questões que eu coloquei na lista, certo? Todas essas questões que eu resolvi aqui vão ter mais exemplos na lista. E qualquer dúvida, como sempre, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, que eu vou estar tirando dúvida de vocês de lá, ou deixando algum comentário aqui na mentoria, que eu também posso dar uma olhadinha, tá certo? É isso, até a próxima mentoria e bons estudos!